Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Coração de Dorama de Escotar, um lugar onde você dá risadas e reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje vamos falar sobre... Vamos falar não, a gente já falou, a gente tá continuando. Vamos continuar falando de amor, pode ser traduzido, né? Eu já fiz o primeiro e o segundo vídeo, esse vídeo era pra ter saído na sexta, mas eu tive alguns pequenos imprevistos e não deu. Então ele tá saindo essa semana, tá? Então, gente, esses últimos 4 episódios foram de tirar o fôlego, tá? E me tiraram o fôlego com força. Porque foi muita coisa acontecendo e eu achei muitas vezes que ele ia desistir da Morri e tal. Ele praticamente desistiu, né? Mas ainda bem que a Morri resolveu enfrentar isso. E ele, né, resolveu tentar. Ao invés de virar as costas e sair, né? A gente tem o encontro dele com a mãe dele, a gente tem a Dorami aparecendo bastante, né? Que ela aparece bastante quando eles estão na Itália. Toda noite ela aparece, toda noite ela chama ele e ele tá sempre ali, né? Com ela. Então, é que nem eu falei. Ele não queria, falou que não sei o que, de voltar pra ela e tal, mas toda vez que ela chamava, ele tava ali pra poder ajudar, porque ele queria que a Dorami fosse embora, né, pra que a Morri pudesse ficar em paz. E eu entendi mais ou menos, porque tipo assim, tem uma cena, porque a Dorami vai contando tudo pra ele, né, sobre a Morri, sobre a infância dela, sobre os momentos, aquele momento sombrio, sobre ela se lembrar de tudo que aconteceu com os pais, mas fingir que não e tal, né? A Dorami, querendo ou não, foi um ponto muito importante pro romance do Rodin com a Morri, porque ele entendeu muito da Morri através da Dorami, né? É o tanto que ele fala depois que ele teve uma intérprete maravilhosa, ele fala com o Hiro que ele teve uma intérprete maravilhosa, porque ele não conseguia entender a Morri, né? Mas graças a Dorami ele conseguiu entender, porque a Dorami, ela simplesmente falava, ela simplesmente não escondia nada, né? E já a Morri, não, ela tentava se esconder ali atrás de algumas coisas, ela não era totalmente aberta, né? Então ele conseguiu aprender muito da Morri com a Dorami, né? Então foi muito importante. E assim, tem a cena que eu tô falando é uma cena que eles estão voltando, né, pra casa, e aí ela fala, ele pergunta, né, pra ela, e ela fala que foi ver a família da Morri, como Dorami e tal, e fala que falou algumas coisas assim, assim, assim. Aí ela fala, né, pra ele que ele nem tentasse convencer ela, né, de que pra ela se arrepender, não sei o que, isso e aquilo, pedir desculpa, não sei o que. Aí ele foi lá e só fez um carinho na cabeça dela, né, falou algumas coisas. E ali eu percebi o motivo, porque logo depois vem o professor Kim falando, né, o senhor Kim falando uma coisa sobre a gentileza. E a gentileza, ela é dura para quem não acredita que pode tê-la, né? Então, é mais ou menos isso. Ali eu entendi o porquê da Dorami querer afastar o Rodin da Morri, sabe? Porque para ela achava que aquilo não ia durar, sabe? Ela achava que uma hora ou outra o Rodin ia deixar a Morri. Então, ela já estava se adiantando, só pediu para que ele fosse. Como ele era muito gentil e ela não estava acostumada com tanta gentileza também, isso assustava ela, mas também fazia ela pensar, eu acho que isso não vai durar, sabe? Porque ela achava na cabeça dela, com as palavras que a mãe dela tinha colocado na cabeça dela e tal, que ela não merecia ser feliz, que ela nunca ia ser feliz. Não exatamente que ela não merecia, mas que ela nunca ia ser feliz, né? Então todas as pessoas que entravam na vida dela, ela achava que não ia ficar, sabe? E isso estava acontecendo com o Rodine também. Por mais que ela fosse daquele jeito, fosse atrás dele e tal, mas a gente via que tinha momentos que ela meio que, sabe?
parecia reclusa. Então, dava pra ver ali que, por mais que ela quisesse que ele ficasse, ela já tinha pensamento de que ele não ficaria se ele conhecesse ela realmente, sabe? Então ela tinha medo que ele descobrisse o que ela sabia, né, sobre a infância dela e tal, e ir embora. Porque ela escondeu isso dos tios dela, dos parentes dela, porque ela achou que ninguém ia querer ficar com ela, né? E aí ela achou a mesma coisa do Rodine. Se o Rodine souber quem eu sou de verdade, o que eu sei, as minhas sombras, ele não vai querer ficar comigo, ele vai embora. Então ela tinha medo de contar tudo pra ele. A gente vê que muitas das vezes que ele descobre coisas a mais sobre ela, ela sempre tenta afastá-lo, né? Para que ele não saiba mais e para que ela não fique constrangida perto dele, porque ele simplesmente sabe tudo sobre ela, né? Então ela sempre tá tentando afastar ele. E aí a Dorami surge para tentar afastar ele de vez, né? E aí tenta se aproximar do Hiro, porque o Hiro basicamente não é gentil como o Rodin e também é meio assim, então ele não parece que não apresenta risco, sabe, para Murri. Aí ela tenta aproximar o Hiro da Murri para afastar o Rodin, no caso. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu não sei se é exatamente dessa forma, mas foi basicamente o que eu entendi. A gente tem muitas cenas aqui. A gente tem a cena que ela tá na galeria e que ela lembra, ela vê a imagem da aurora boreal e aí ela lembra, a Murri começa a chorar. E aí quando ela fecha os olhos, que ela volta, já não é mais a Murri, já é a Dorami. E ela vai atrás do Rodin, né? E ali ela conversa com o Rodin, fala algumas coisas e fala o que ele falou, né? Que tem aquela coisa da ópera e tal, que é me ame, Alfredo, me ame tanto, assim, assim, assim. Eu não lembro exatamente a frase, não. Eu sei que é alguma coisa assim. E aí ela fala pra ele isso e também fala: você com esse seu coração tão gentil, deixe essa menina aí pra que ela possa ser feliz, sabe? Aí tem uma cena que ele fala pra ela que tudo isso é ilusão da cabeça dela. Ela achar que ela não pode ser feliz, que a Murri não pode ser feliz, sabe? E é verdade, porque o que faz ela pensar que, por mais que a Murri carregue as sombras dela, saiba sobre isso, do que aconteceu com os pais dela e tal, ela não pode ser amada, ela não pode ser feliz. Quem falou isso pra ela, sabe? Tudo depende das pessoas certas, tudo depende de como você se enxerga. O mundo lhe enxerga através dali. Se você tem medo de conhecer novas pessoas por medo do que elas vão achar de você, basicamente você vai viver escondido. E basicamente você vai viver uma vida de ansiedade achando que ninguém gosta de você ou vai gostar de você pelo que você realmente é. Porque você acha que quando você se mostrar demais as pessoas vão se afastar. Mas nem sempre vai ser assim, sabe? Algumas pessoas vão te admirar de verdade, vão gostar de você de verdade, vão ver o seu lado bom, o seu lado ruim, e mesmo assim vão escolher ficar. Porque elas vão se importar com você, uma pessoa que você realmente é, de verdade, né? Então, aqui a gente tem muito isso do Rodin, né, com a Murri. E, como eu falei, em alguns momentos eu achei que ele ia mesmo desistir da Murri, assim como a Dorami pediu. No momento mesmo que, que eles vão pra vinícola gravar, né, o último encontro, o penúltimo encontro deles, da Murri e do Hiro, né, tá eles lá e tal, e aí ele sabia que era a mãe dele, a dona da vinícola, né, a Tsune sabia, mas o resto não sabia. Só que lá, enquanto eles estão vendo as coisas, a Murri vê uma foto do Sr. Kim com a mãe dele. E aí essa menina começa a perguntar. Eu falei, pronto, você não queria que ninguém soubesse? A boca grande vai contar agora, quer ver? 1, 2, 3. Ela me lança. Você é a mãe do Sr. Rodin, Joe Rodin? Eita, todo mundo ficou assim, ela é mãe dele? Exatamente, ela é mãe dele. Olha só aí, ó.
Aí eles conversam e tal, ela fala pra ele ficar pro jantar e ele fala que vai ficar. Aí ele fala pra ela que ela vai ter que ficar com ele, porque foi ela que arrumou toda aquela confusão. Ele não falava com a mãe dele há 13 anos, depois de uma discussão que eles tiveram e tal, e que ela ia agora ficar mais dele. Eu falei, muito bem, tá certíssimo. Só não sei se isso vai dar certo, mas vamos lá. Aí chegando lá, eles estão entrando, eles veem o cara, né? O que ajuda a mãe dele. Esqueci o nome dele agora. Eu esqueci o nome do cara agora. Que ajuda a mãe dele a, né, administrar a vinícola. Aí a Murri vai e solta, boca grande novamente, falando que ele era o noivo, né, que o casamento dele tinha sido cancelado para que tivesse a gravação e tal, que ele ia se casar no outro dia. Beleza, né? Até aí tudo bem. Nesse momento eu já saquei, porque eu já tinha visto uma cena antes, já sabia que os dois eram um casal, né? A mãe dele com esse cara. Aí o que eu falei? Eu falei, eita misericórdia, é com a tua mãe que ele vai casar. Eu fiquei quieta. A mãe dele tinha queimado a mão, tentando cozinhar pra ele e tal. O cara entra, né? E ela tá mostrando a mão dela, que ela tinha se queimado e tal. O cara vai tentar ver. E ela, não precisa, não sei o que. Não precisa. Menino, esse Rodinho me solta. Ele vai solta ela. Eu falei, desgrama. Mal entendido agora. E esse Rodinho vai pra cima desse homem. Eu falei, cara, calma. É o noivo da tua mãe, pelo amor de Deus, respira, calma. Não, para tudo, para agora. E os dois começam a brigar da forma mais... Não é murro, sabe? Não é dando murro na cara do outro. Como se tivesse... Eu falei, só faltou vocês dois grudar no cabelo um do outro agora. Porque essa briga de vocês ainda vai ser uma briga de criança. Aí no final o noivo da mãe dele ainda dá um murro nele ainda. A mãe dele dá uma conchada. A mãe dele dá uma conchada na cabeça do noivo dela. Eu falei, eita, agora acabou o casamento. Acabou agora. Não vai ter mais casamento amanhã, não. Depois dessa conchada aí. Aí a mãe vai e fala que é noivo dela. Aí ele fica... A Murri, eu falei, boy, que era noivo da sua mãe, mas você não esperou. Véi do céu, e agora? Menino, olha... Eu tô com vergonha por você, boy. Eu tô morrendo de vergonha aqui por sua causa. Aí ele pega, né, e começa a brigar com a mãe, falando que se... A mãe pensou que ele sabia, né, que o Jin Sok tinha contado pra ele. Só que não. Aí ele vai lá, então quer dizer que se eu não tivesse vindo aqui pra gravação, não sei o que, se ele não tivesse... Eu não saberia que eu seria se casar amanhã. E aí os dois começam a brigar e tal. E a Murri começa a chamar o noivo da mãe dele. Eu olhei assim, eu comecei a sorrir. E ela finge um desmaio por dois parar de brigar. Dá certo, né? Que os dois param pra poder ajudar ela. E aí ele vai ajudar ela e tal. Aí depois a mãe dele chama ele e eles conversam, né? Conversam, conseguem se resolver. Os dois pedem desculpa um pro outro, né? Uma cena muito bonitinha, muito fofinha aquela cena, né? Graças a Murri, eles conseguiram ter novamente... se comunicarem novamente, né, e serem abertos um com o outro e poderem se desculpar um com o outro, né. Aí depois já mostra pro casamento, né, da mãe dele no outro dia e ele se divertindo e tal, né, os produtores, o Yongu, né, a Jisung, todo mundo ali se divertindo, né? Ele conversando com os italianos e tal. Aí depois ele sentado, olhando pra Murri, se divertindo com todo mundo, né? E aí ele pega e sai e vai na vinícola, né? Achar um vinho e tal, pra poder beber sozinho. E aí a mãe dele chega e pega um vinho mais suave, falando que... pra ele beber, né? Com a Murri e tal. Aí ele fala, né? Que ele vai beber sozinho. Aí a mulher, você foi rejeitado? Nossa, eu nunca poderia imaginar você com esse rosto. Agora eu me senti com orgulho ferido. Eu falei, exatamente. Também eu vou dizer, viu?
Mas não foi exatamente isso, né? Ele foi rejeitado. Ele... vamos, né? Ele chega e fala alguma coisa pra mãe, aí a mãe, se você quiser algo mais forte, tem um uísque aqui. Ele fala, tá bom, eu não tô sofrendo tanto assim pra beber algo mais forte, não. Um vinho já tá bom. Aí ela vira pra ele e fala, né, que no dia que ele quebrou o braço na aula de taekwondo, ele chegou pra ela e pediu só um shake de banana. Mas aquilo deveria estar doendo bastante. Aí ela fala, não é nada, é só que você sempre foi assim. Eu olhei pra ele segurando a garrafa na mão e falei, algumas pessoas são realmente assim. Não querem demonstrar que sofrem demais, mais do que deveriam, pra não preocupar ou... não sei. Só fazem assim, né? Ali depois eles têm até a cena que a Morri pega o celular dele e aí tem uma mensagem, ele lá acha que é da mulher que ele tá se envolvendo, só que a mulher é ela, né? É a Dorami. E ali depois ele chega, vai conversar com ela e ali antes dela ir embora, né, ele segura ela e fala, já que aqui é um adeus e tal, então eu ali, sabe, eu segurei a respiração, porque eu achei que ia ter um beijo, eu achei que ia ter uma coisa, mas depois ela me solta e fala, né, que não poderia fazer aquilo por conta que ele estava saindo com a mulher e tal, e eu olhei e falei, querida, mas minha querida, meu amor, meu anjinho, minha atriz favorita aqui, é você, essa pessoa. Só que não você. Adora-me, entendeu? Não é outra mulher, tipo, outra mulher. Tipo a de Sun. Não, é você. Só que com uma personalidade diferente, sabe? Aí ele pegou e falou, é mesmo, não sei o que, essa outra mulher. Aí ela sabe sobre mim. Ela sabe muito sobre eu. Ou se sabe, se tem uma coisa que ela sabe, é sobre tu. Pense, ela tá dentro de tu. Como é que ela não vai saber sobre tu? Não é possível. Aí ele pegou e deixou ela embora. Então eu falei, olha, velho, sério. Cara, eu não acredito que você vai desistir dela, véi. Olha, se eu tivesse aí, eu enchia tua cara de tapa, tá? Porque não é possível que você vai desistir dela mesmo, por conta das palavras da Dorami. Não existe. Aqui a gente também tem, né, o nosso casal secundário, né, que a Ji-sun finalmente fala pra todo mundo que não tá mais com o Jin-seok, né, e aí todo mundo fala, por que você não me fala? Só que o produtor, olha, sinceramente, eu não achei que eu ia gostar desse produtor logo nos minutos de prorrogação, né? Mas ele se mostrou muito assim nos últimos minutos e eu gostei muito do produtor, né? Porque ele percebe tudo, né? Só que ele não fala nada, ele fica quieto na dele. Ele já tinha percebido que a Jisoo não estava mais com o Jin-seok, né? E tal. E ele falou, né? Que percebe outras coisas também, só que não fala porque não é dele se meter na vida dos outros, né? E dessas outras coisas só pode ser do Rodine e da Morri, mas, né? Aí ela finalmente fala, aí o povo fica, porque você não falou, a gente fez você ligar pra ele, não sei o que, ela, não, tudo bem, isso e aquilo, e depois disso ela vai atrás de quem? Do Yongu, né? Falar com ele, falou que não tava, pros produtores, que não tava mais com o Jin-seok e tal, e ali ele fica, assim, fica feliz, né? Porque ela finalmente se livrou daquela antiga história dela e tal, né? Porque ele fala que ele ficou com medo da ligação reaproximar os dois. Ele também em nenhum momento falou nada pra ela, não pressionou ela, né? Mesmo quando ele via o pessoal falando da aliança ou do casamento, ele ficava triste, mas ele não incomodava ela, sabe? Ele deixava ela resolver no tempo dela as coisas dela. E quando ela chegou pra ele e falou tudo isso, ele se sentiu aliviado, né? E ali depois eles começaram algo mais sério,
também. Eu fico feliz. Fiquei feliz por eles dois, né? Eu no começo já não gostava muito dessa aí não. Eu já não gostava muito da Jisoo, porque eu achava que ela ia tentar entrar no meio da Rodin da Morri, mas não, né? Lá no dia da Aurora Boreal, eu percebi que seria com Yongu que ela ia ficar. Falei, pronto, aqui meu coração relaxa. Obrigada, Yongu, por você existir aqui, boy. Eu lhe amo, e muito, tá? Mas não só por isso, né? O Yongu trata ela como ela deve ser tratada, né? A gente vê que o antigo relacionamento dela, como é que era, né? Ele não lembrava de muita coisa dela, né, sobre as coisas dela, só queria casar com ela porque ela queria casar e não exatamente porque ele queria casar com ela. E era uma bagunça, né? Já o Yongu não. O Yongu trata ela como prioridade, leva ela em consideração e tá sempre levando lanchinhos que ela gosta, coisas preferidas dela, lembra das coisas que ela gosta, tipo, ele sempre tava levando macarons e tal pra ela lá na empresa, porque ele sabia que ela gostava, sabe? E ele nem convivia tanto tempo assim com ela. O relacionamento dela e do Jin-Seok foram tantos anos, mas o Yongu não. O Yongu conheceu ela um pouco tempo e já lembrava de tanta coisa sobre ela. Eu acho que é o ponto. Quando você é realmente importante para alguém, ela vai lembrar dos mínimos detalhes, mesmo que vocês não tenham contato por muito tempo. Depois a gente chega na cena do começo do dorama, que é a cena do castelo que o Hiro se declara para ela, né? E ali a gente tem realmente quando o Rodin coloca um ponto final nisso, que eu achei que ali realmente foi um ponto final, porque ele traduz o que o Hiro diz para ela, mesmo com o coração na mão, mas ela entendeu ali que ela estava sendo rejeitada por ele de novo, né? E é o tanto que o Hiro fala depois com a manager dele, né, que hoje não tinha sido ele que tinha sido rejeitado, mas sim ela, né? Que ele percebeu isso. O Hiro, ele é bom em perceber as coisas, né? Ele é bem inteligente e a gente vê que ele aprende coreano muito rápido para poder se comunicar. Tem a cena também do final, do episódio final, que ele tá ali falando inglês, né? Ele aprende rápido para poder se comunicar, porque ele também tem interesse, né? Ele quis aprender para poder entender o que ela falava, né? É um ponto chave aqui, eu acho, nesse dorama, sabe? E ali naquela cena, né, a gente tem ela falando, ok, tá bom, eu também, né? Mas a gente sabe, que nem o Hiro falou depois e tal. Aí depois eles vão, tem a cena da ópera que eles vão, e ali naquela cena, não exatamente naquela cena da ópera, né? E ali ela recebe um vídeo, né, do produtor e ela sai, né? Deixa o Hiro lá no canto antes de dar a ópera começar. E ali ela encontra, enquanto ela tá saindo, ela encontra a manager do Hiro. E ali ela fala, por que você tá aqui fora? Por que você não entra lá? Eu gosto mais de K-pop, tá? Ela fala, eu também, eu tô com medo de cochilar lá dentro. Aí a manager olha pros sapatos dela e fala, esses sapatos, ela, o que tem? É porque a mulher que tava, né, com o Rodin, eu tava usando esses mesmos sapatos. E eu até confundi com você, senhorita. Me desculpe e tal. Falei, eita, será que ela vai lembrar? Eu fiquei, né? Aí ela andou, aí ela viu o vídeo, né? No vídeo tava falando, parecia injusto ele só ele poder lhe ver, enquanto você não podia ver ele. E ali tá o vídeo dele respirando depois que todo mundo sai, né? Vendo, dá pra ver ali o quão triste ele tava. Ela fechou o olho e quando ela abriu, ela tava na casa, né? Na casa dela. Ali ela chegou e falou, começou a pensar em algumas coisas sobre ser
feliz e tal, e ali veio a voz, né, da Dorami falando que era isso, que ela deixasse tudo para trás e fosse feliz, que a partir dali as memórias seriam apagadas, né? Aí ela olha pro sapato e pensa, mas será que eu posso deixar tudo para trás? E começa a andar pelas lembranças, né, dela, que ela teve como Dorami, porque ela não se lembrava quando a Dorami, ela incorporava a Dorami, que ela voltava, ela não conseguia se lembrar do que a Dorami tinha feito. Então, ali no inconsciente dela, ela conseguiu acessar essas memórias e conseguiu se lembrar de tudo, né? Ela não apagou nada. E ali ela mandou uma mensagem pro Rodin, ela vai no restaurante, desenha mais um trevo, né? Porque já tinha 6 lá, ela desenha mais um, fica 7, né? E escreve, as auroras boreais aparecem, iluminam em toda parte do mundo. Ele vai até esse café, o voo dele era naquele dia, mas ele não volta para a Coreia, ele vai atrás dela, né? E lá a gente tem ele se confessando para ela, falando que ele não prometeria para ela o para sempre, que eles fossem felizes para sempre e tal, porque eles iriam terminar. Eu, tô entendendo, boy, continua aí. Ele, mas enquanto a gente estiver junto e tal, a gente vai viver sem preocupação pro futuro, né? Porque lá na frente a gente vai terminar de qualquer jeito. Olha, que tipo de declaração é essa? Mas faz sentido. Já que a Morri, ela se preocupava muito com o futuro, ele fez isso para que ela não se preocupasse tanto com o futuro deles dois, sabe? Ela focasse mais no presente. Eu meio que entendi o que ele quis dizer, mas foi meio esquisito. E ali, depois ela entende, ele tem um beijo deles. Que bonitinho, beijo oficial. Ai, meu Deus. Finalmente. Porque eu já tava achando que não ia ter mais nada aqui. Aí ela fala, né, que ela lembrou e tal, e ela tava falando demais. E ali, né, a gente tem o Hiro pensando de quando ele foi procurar ela, né, e ela tava lá chorando e tal. E ali naquela cena eu tive um déjà vu, tá? Porque na hora que o Hiro pega ela aqui, que ele vira ela, eu falei, não. Não, 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 não. Gente, eu assisti esse dorama, até o episódio 11. Era 3 e pouca da manhã. 3 e pouca da manhã. Eu falei, não, 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 déjà vu hora dessa. Não, 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 não. Olha, Hiro, esse é o pior déjà vu da minha vida. Quieta. Eu lembrei de Beleza Verdadeira. Na cena que o personagem do Ino pega, né, ela assim, vira e manda ela ir. Eu falei, não é possível que eu vou ter um déjà vu desse uma hora dessa, toda madrugada. Né? Não, mas não é. Olha, aí eu fui. Só que em vez dele empurrar ela pra ela sair, né? Foi ele que saiu. Só que antes disso ele falou, né? Que ela viu ele e aí ele falou, né? Ela falou, né? Que ia voltar pra ópera e tal, pra eles voltarem. Aí ele segura, na hora que ele segura ela, né? E aí ele fala que ele sabe de quem ela realmente gosta e tal, que ele sempre soube, né? Algumas vezes ele fala japonês porque sabe que ela não vai entender, né? E ali ele pega, faz essa cena toda e sai, né? Quem sai é ele, ela fica. E ali ela vai atrás dele, né? Do Rodin. Aliás, ela não vai atrás dele, ela vai pro café, depois do café ela vai pra escadaria e ali eles se encontram, né? Ali ele leva ele pra casa dela, pra casa dele e acontece algumas coisas lá que eu não vou comentar aqui. Mas, né, a gente tem muita coisa acontecendo, porque no primeiro beijo deles, né, teve neve e tudo, e ai, que coisa bonitinha. Mas, né, depois é com eles. E ali, no outro dia, o povo não tem um dia de paz nesse local, nessa vida. Já tem polêmica dela com aquele ex-namorado do primeiro episódio que ela foi atrás dele lá no Japão, sabe? Onde ela conheceu o Rodin e tal. Ali começa a sair. Ah, ele não é o namorado, ele não era o ex da Morri e tal.
ele tava já com a moça assim, 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 quando ele tava com a Murri era um caso que não sei o que, tratando a Murri como se a Murri fosse amante dele. Mas foi ele que traiu ela, não foi o contrário, né? E ali todo mundo ficou assim, especulando isso, especulando aquilo, falando que ela tinha ido atrás dele lá no Japão, no restaurante, não sei o que, não sei o que. Aí com tudo aquilo, depois ela postou uma foto dos três juntos, né? Como se fossem amigos. Amigo é... Olha, quieta com isso. Negócio de amigo aqui, uma hora dessa da manhã. Ah, mas pelo amor de Deus. A gente tem a cena dela se encontrando com o ex-namorado e, né, a mulher dele e tal, com o menininho. E ali nessa cena, a gente tem ele falando: ah, essa pessoa que você tá namorando agora, esse cara da foto e tal, ele se parece comigo. Eu olhei pra ele e falei: como é? É o quê? Quem disse isso? Porque todo mundo pegou a foto do Rodine, né, aquela que ela tirou lá no Japão, e começou a comparar com algumas fotos de perfil dele, porque lá não dá pra ver o rosto do Rodine e quem não conhece não sabe quem é, né? A Jisoo conheceu o Rodine, mas, né, os outros não iam conhecer, e começaram a comparar com ele. Eu falei, gente, o povo é louco, tá? Porque você e ele não tem nada a ver. Primeiro, como eu vou dizer isso pro senhor, pra você, assim, em quesito beleza, não chega nem no pé, né? O nosso amigo aqui, o nosso querido Rodine aqui, dá um pau em você no quesito beleza, amigo. Quieta com isso, para de passar vergonha, que isso não é hora, né? Não que você seja feio, mas bonito igual ele, também já é um exagero, né? Vamos combinar aqui, tá? Pra ficar tudo ok? Nada de exagero aqui. E ali, né, acho que foi um pulo pra autoestima dele compararem ele com um cara tão bonito daquele. Não que ele fosse feio, como eu falei aqui. E ali, ele chega e a mulher dele pergunta pra mulher dele, a mulher dele, mas fala algumas coisas, ele fala, se eu falar que é parecido, vai parecer que ela tá namorando com ele porque ela não superou você. Amiga, não tem nada a ver, tá? Chega pra ele e fala logo que não tem nada a ver, porque ele é mais bonito. Não precisa mentir, não precisa fazer isso pra botar a autoestima dele lá em cima, não. Que se lasque a autoestima dele. Ele não... Ainda bem que não foi pra mim que ele perguntou umas coisas dessas, porque eu ia falar você, parecido com ele. Eu já te falei que esse povo é louco, não tem nada a ver, tá? Ele é muito mais bonito que você. Tô brincando, eu também não exageraria assim, também não, né? Não... Mas eu não vou dizer que eu não falaria não, tá? Às vezes me dá uns picos assim que eu tenho medo. Mas enfim, né? Ele chega e ali eles conversam, ele foi lá pra pedir, né, pra Murri fazer uma campanha pra ele e tal, tipo, postar que tava comendo a comida dele, né, nos stories, pra que ele ganhasse dinheiro, pra que pudesse fazer a cirurgia do nenenzinho, né. Ele sabia bem onde tocar nela ali, porque sabe que ela é coração mole e tal, então ele sabia bem onde tocar nela ali. Ali ela não ia aceitar, mas quando ela viu o menininho, ela pegou e aceitou. 2 caixas só e levou. Aí ela falou, nunca mais fale comigo e isso e aquilo, né? E aí ela pegou e saiu com o Yongu, né? A gente descobre que o Yongu vai pra Europa, né? Eu fiquei feliz pelo Yongu, mas ele ficou assim, meio assim por conta da Jisoo. E eu fiquei, e agora? Meu casal mal juntou já vai separar? Não é possível. A gente tem também mais cenas, né? Porque nesse episódio 11, como é que termina as coisas? Termina uma bagunça. Termina o passado aparecendo. Por quê? A Murri,
Eu achei que ela não fosse tão assim. Mas a Morri, ela achava que o Hiro tinha falado aquilo, tinha se declarado pra ela só pelo programa. Ela achou que era brincadeira. Eu falei, filha, acorda. Ele se declarou de verdade, ele gosta de você de verdade, tá? Aí ali ele percebeu, ali ele já falava mais coreano, né? Ele já tinha estudado, ele já conseguia entender e falar, né? Bem. E ali ele foi e contou pra ela, né? Que realmente gostava dela e tal, isso e aquilo. O Rodin tá indo pra Busan, né? E ali, quem senta do lado dele? A Jisung. Eu falei, pronto, que é isso agora? Os passados se encontrando assim? Mas pra quê, gente? Tinha necessidade? Tinha necessidade. As coisas precisavam ser esclarecidas, né? E foram esclarecidas. Mas que final de episódio foi esse, né? Termina o Hiro e a Morri, a Jisung e o Rodin. Eu falei, eita bagaceira. Qualquer palavra aqui pode mudar tudo agora. Porque eu achei que o Rodin tinha falado o que sentia pela Jisung lá, né, no Canadá, mas parece que não deu tempo. Parece que ele não falou, né? E ali, lá, enquanto eles estão indo, né, para Busan, é que ele fala tudo que ele sentia por ela e tal, né? E ela também fala, eu acho que ele também não sabia, mas ela fala também que gostou dele durante o tempo. A única pessoa que sabia era o Yongu, né? Porque ela contou pro Yongu lá no Canadá que já tinha gostado do Rodin. E ali, né, ela conta pra ele também. E ali a gente tem tudo resolvido, né? Tanto do lado da Morri e do Hiro, quanto do lado da Jisung e do Rodin. A diferença é que do lado da Rodin e do Jisung, a Jisung já tem o Yongu, né? E o Rodin já tem a Morri. Já cá, pobre do Hiro não tem ninguém, né? Ele tem a manager dele e a sobrinha. Já é um bom avanço, né? É um bom avanço. Olha, mas esse homem me deu um susto, tá? No episódio que ele tava lá lembrando, eles ainda estavam na Itália, que ele tava lembrando, né, algumas coisas e tal. No outro dia, quando a manager dele chega, o homem tá apagado no sofá. Eu falei, não, eu não acredito que esse homem me fez besteira. Não, não é possível. Não, Hiro do céu, acorda. Em nome do pai, acorda. Boy, tipo, lá no começo eu não gostava de você, mas eu gosto de você agora, então não morre, pelo amor de Deus. Só que ele só tinha apagado, porque ele tomou, né, alguns analgésicos e foi beber, e aí ele só apagou, né, desmaiou e tal, não foi nada grave, não, graças a Deus. E ali, mas eu tomei um susto, tá, foi um susto enorme que eu tomei, sinceramente. Ali eles chamam o Rondino vai lá pra traduzir e tal. Agora aqui no episódio final, né, a gente tem, como eu falei, teve o começo, né, que foi os dois lados resolvidos e tal, né, todos os lados do passado resolvido, e beleza. Aí tem uma cena que eu achei muito engraçada e fofa, foi a cena que a Jisung tá bebendo com as amigas e falando, não sei o que, e elas, posso te apresentar alguém, não sei o que. E ali ela chega e fala, não, que ela já tem alguém, né, um cara bonito, jovem, alto, não sei o quê. Todo mundo, né, as meninas tudo assim, ela quer que eu mostre pra vocês e tal. Aí na hora que ela pega o celular pra caçar uma foto do Yongu, ela, mas eu tava procurando uma foto aqui agora, por que você tá... Ele tá atrás da menina. Aí ele fala, né, oi, prazer, eu sou o namorado. Alto e bonito que ela tá falando. Nossa senhora, põe bonito nisso, tá? Põe bonito. Tô brincando. Tô brincando não, ele é bonito mesmo. Não entendi, mas é isso aí. Corta pra cena, né, deles lá fora e ela falando o que ele tá fazendo ali e tal. E aí ela fala que viu, que ela falou pra ele que ia estar bebendo no mercadinho, ele procurou nos mercados tudo e tal, e achou ela ali. E aí ele chegou bem na hora que ela tava falando aquilo, né? Ele tinha comprado uma garrafinha, né, de alguma coisa pra ela beber. E ela bebeu um pouco. E ali depois, esse homem me lança assim de graça. Quer casar comigo? Como? Calma aí, Yonguchi. Pera, calma, respira. Quem tem que respirar aqui sou eu, na verdade. Você...
como assim, boy? E aí ela ficou em choque, ele ajoelhou ali na frente dela e mostrou o anel. Eu falei, meu Deus do céu, socorro, pai. E eu só tava assim, aceita. Eu sabia que ele tava fazendo aquilo porque ele ia embora pra Europa e eu achei que ele tava ali pra contar pra ela. Não pra pedir ela em casamento, entendeu? Por isso que eu fiquei em choque, porque eu não achei que ele ia pedir ela em casamento. Eu achei que ele ia contar que tava indo pra Europa, né? E pedir pra ela ir junto com ele, não que ia pedir ela em casamento. Ali as amigas dela começam, aceita. Ela pega ele e sai, ali eles estão andando na praia, né? Ali ele vai e fala que ele tá indo embora pra Europa e que ele não pode pedir pra ela ir com ele. Então por isso que ela estava pedindo ela em casamento. Eu olhei pra ele, oh, mas é bonitinho, meu Deus. E aí ela chega e fala, você acha que se eu ficar aqui sem você eu vou te trair? Aí ele, você me trairia? Eu olhei pra ele e falei, eu acho que não, boy. Eu tenho certeza que não. Até porque ela nunca traiu, né, o ex-noivo dela. Apesar de tudo que ele fazia, vai trair logo você? Não me diga que você é tão azarada assim pra isso, né? Não é possível. Aí ela chegou e falou, né, que ela não ia se casar com ele, mas que ela ia com ele. Calma, eu escutei direito? Você vai com ele? Oh my god. Sim, tá. Eu já falei que eu amo esse casal hoje? Não, mas eu amo demais. Ai, Cangochi, Tsutsushi, Arangue. Eles são muito bonitinhos. E ali, né, ela fala que já estava planejando tirar um ano, né, de férias, basicamente, né, depois que se casasse com o Jisoo, mas depois que eles terminaram, ela continuou com esse plano, né. O inicial era ela ir para os Estados Unidos, né, mas que ela podia mudar de local. Aí e você não me disse nada, né, em questão da viagem. Aí ela, é porque isso foi pausado por sua causa, né, ela não ia, estava pensando em não fazer mais a viagem por conta dele, né, ele vai lá e abraça ela, né, e agradece por ela levar os sentimentos dele em consideração, né, e eu olhei assim, ai gente, é muito bonitinho de ver eles, depois eles ficaram ali, alguns momentos ali na praia. Então a gente tem o nosso Yongu e a nossa Jisoo indo pra Europa juntinhos, como um casal. Depois ela mostra a aliança que ele deu pra ela. Eu acho que ela aceitou o pedido. Aqui a gente também tem a Muri descobrindo ainda mais sobre o passado dela, né? O médico, ela no médico, né? Conversando sobre a Dorami, ela falando que não via mais a Dorami, não sei o quê. Mas por que será que ela não via mais a Dorami? Será que era porque ela tinha contado coisas que ela nunca contaria pra ninguém, pra uma pessoa que ela confiava muito e tal? Aí o médico perguntou que tipo de coisas? Ele, coisas da minha infância e tal. O médico fala, e você acha que era mesmo a Dorami? Aí ela, isso começou depois do filme que eu fiz, né? Ela, no caso, deu um nome pra personagem, né? Porque ela já tinha isso há muito tempo, ela já vinha com esse sofrimento há muito tempo, mas por a pessoa que ela via se parecer muito com ela nomeou como Dorami, né? E aí a gente descobre que nunca foi a Dorami, e sim a mãe dela. Pois é, ela era extremamente parecida com a mãe, muito parecida com a mãe. Ela era a mãe dela. Sabe, Se a Vida Te Der Tangerinas? Que a Yu e o Bogum, eles começam como personagens, e ali a Yu vai envelhecendo, tem a filha dela, que é a filha mais velha e tal, e quando a filha mais velha dela vai crescendo, vai ficando a cara da mãe quando era mais nova, né? A Yu faz o papel da mãe e faz o papel da filha. É exatamente aqui, a mesma coisa. Ela não sabia exatamente, acho que ela não conseguia se lembrar direito do rosto da mãe. Ela nunca via o rosto da mãe. Sempre quando ela via o rosto da Dorami, né? Que ela achava que era Dorami. E ali depois a tia vai lá e fala pra ela, né?
porque eles achavam, tanto o tio quanto a tia dela achava que ela não tinha contado nada pro Rodin, né, sobre o passado dela e tal. Mas é o tanto que ela fala pra tia e o Rodin fala pro tio dela que ela tinha contado tudo pra ele, né? E ali eles ficam assim, ela te contou tudo? Sim, ela me contou tudo e tal, e eu contei tudo pra ele. E ali eles vai e falam, né, que era porque, assustadoramente, eles tinham medo dela, porque ela era a cara da mãe dela. E ali ela entra em colapso e desmaia e fica em coma por mais 3 dias. Eu falei, não é possível. Porque essa mulher só vive em coma, é no começo, é no final. Essa mulher não tem... Eu fiquei com medo, eu falei, não é possível que passou mais 6 meses. Mas só tinha passado 3 dias dessa vez. Né? O pobre do Rodin, tadinho, não pôde ficar lá com ela, tava quase morrendo do coração, porque não podia ficar lá por conta de jornalista, isso e aquilo. Quando ela acorda que os médicos estão ali, depois a gente vê o Yongu tá chorando. Oh, meu Deus, tadinho do neném. E ali, depois o Rodin chega, né, e tal. Depois, ela olhando a foto, né, da mãe dela, que o tio dela deixou com o Rodin conta mais uma coisa para ela. Que quando ela caiu da sacada, as pessoas viram e chamaram a polícia e a polícia chegou a tempo de salvar os pais dela. Que o cara que ela achava que era pai dela, não era o pai dela, era um tio que vivia no exterior, né? E a mãe dela tinha sumido depois desse incidente e tal. Aí eu falei, uau, mais uma vez eles enganaram ela. O que esperar também, né? Aí ela ficou bem triste, né? Ela vai atrás dos tios e ele fala que seu pai não queria te ver porque achava perturbador, assim, 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 assim. Aí ela fala que não só pedisse pra esse cara que o pai dela, era o único que podia achar a mãe dela, né? Porque eles eram muito próximos e tal. Então, que ele procurasse, né, a mãe dela para ela. Pelo menos que ele fizesse isso. E eu acho que ele encontra, né? Ele faz isso porque a gente tem ela viajando, né? Depois, acho que para poder encontrar a mãe. E ali ela termina com o Rodin. Eu fiquei assim, não é possível. Não é possível que eu não vou ter um final feliz aqui nesse negócio. Só que ela fala, né, que quando ela voltar, ela vai atrás dele de novo e que ele aceitasse ela para que eles pudessem ter um final feliz de volta. Né? Aí ele fala que ele não é o tipo de pessoa que cede assim fácil, então que ela viesse preparada. Né? E ali aquece um pouco o coração da gente, porque a gente sabe que por mais que eles terminaram ali, depois, quando ela voltar, eles vão se resolver, né? E vão voltar e tal. Claro, né? Se ele esperar e ela também, né? E ali a gente tem os dias se passando sem ela ali, né, mostrando mais o Rodin, né, que ele tá na casa dele e tal, e ali tá o Yongu ainda não viajou, né, e tá ali. Hyun, eu posso levar isso? Ele, pode. Eu posso levar aquilo? E eu, tu vai levar tudo, é? Não quer botar a casa dele na mala, não vai levar também não, porque tu tá pedindo isso, tá pedindo misericórdia. Quer levar ele também na mala? Não, bota ele na mala também e leva, fecha. Né? E leva, quando a Morri chegar, ela vai lá na Europa buscar. Oxi! Né? E ali ele fala, leva tudo, leva tudo. Você pegou esse cesto da Dissan. E ali a gente tem também a mãe dele, depois organizando os livros para poder fazer a doação, né? A mãe dele tá lá. Né? E ali tem depois a cena dela brigando com o senhor Kim por causa do livro. Meu Deus, 2 crianças, 2 senhores de idade brigando por conta de um livro. Não é possível que eu tô vendo isso, não. Aí ele, tranquilo, né? A mãe perguntando se ele ia vender a casa para comprar um apartamento, se ele queria se casar, não sei o quê. Aí ele ficou assim, mas depois ele tava pensando que a Morri gostava daquela casa e tal. E ali, né, chega o Natal. Ele tá numa livraria estudando e tal, depois encontra um amigo, o amigo perguntando se ele vai pro ano novo,
Aí ele fala que sim, pra ele levar a namorada, ele fala que não tem como, porque eles já terminaram, não sei o quê. Aí ele, não acredito, você já foi rejeitado de novo. Aí eu falei, é a vida, né? A vida se constrói nisso aqui, se baseia nisso aqui. Aí ele pega, né, e como vai andando, né, ali ele escuta uma música e ele para um pouco, aí ele recebe a mensagem da Morri, né, perguntando se ele quer ver as estrelas, ele vai, né, aí chega lá, ele tá sentado, né, ela não tá ali ainda, ele senta e tá ali olhando, lendo o panfleto, aí ela chega do lado dele, né, perguntando se ele tava ali para ver as estrelas e tal, e ele fica meio que bugado, sabe como quem trava, assim, ele ficou desse jeito. E ali ela falou, pegou o tradutor, falou em inglês, italiano, japonês, e nada dele reagir. Aí ela, você tá mesmo com raiva de mim? Você entendeu tudo e não responde nada. Aí ele, porque eu não tenho palavras para te responder e tal. Ela, então me xinga, não sei o que, usa a linguagem universal e tal. Ele pegou e ele usou a linguagem universal dele, que foi um beijo, lascando em beijo, né? Que bom, né? Que bom. Tudo ok, tudo no seu devido lugar. Finalmente com um final feliz. Tava tocando a ópera, que era de um filme que ela gostava muito. A música não tinha uma coisa feliz, né? Ela fala, mas o filme tem um final feliz e tal. Mas a gente não sabe. Porque quando acaba, a gente não tem um segundo filme ou a gente não tem uma segunda parte para ver o que aconteceu com o casal. Termina ali, eles juntos, mas a gente não sabe se continuou junto, né? E a música era mais ou menos isso, a música da ópera. E aí ele fala, mas então a gente precisa de uma música feliz, não uma música triste. Ele vai estalar os dedos e troca de música. E ali eles terminam ali, juntinhos. Uau! Que top! Muito bom. Eu gostei muito desse dorama, né? Ele foi, acho que muito necessário, tocou em muitos pontos. Eu falei aqui, né, sobre o ponto de sofrer por antecedência, né, no vídeo passado. Eu acho que foi um ponto que me tocou muito aqui nesse dorama, porque todos eles sofriam por antecedência aqui. Então foi um ponto que me tocou muito. Mas aqui a gente também tem, né, o que eu falo para vocês sempre. A pessoa certa vai estar com você independente de como você seja. Independente das suas sombras, independente da sua luz, ela vai estar com você. Ela não vai querer estar com você só nos seus momentos bons. Ela vai estar com você nos momentos de dificuldade também, tá? Então, seja amigo, seja relacionamento, essas pessoas, elas vão se importar com você, vão lembrar de cada detalhe seu, se você gosta de café, se você não gosta, se você sorri com os olhos quando tá feliz, se você simplesmente fica quieta demais quando tá triste ou tá com raiva, eles realmente reparam em você. Eu acho que é muito isso, né? Um relacionamento, ele é construído através de escolha mútua, sabe? Não precisa ser intenso para ser real, para ser considerado durável. Porque o amor, ele também é isso. Ele também é escolha contínua, ele é dia a dia, sabe? Não é só caos. Eu acho que é uma coisa que eu tô aprendendo muito também ultimamente. Então, esse dorama também me tocou nisso. Que o amor não é só intensidade. Ele também é calmaria. Sabe? Talvez por eu ter passado muito tempo no caos. Eu acho que se não tiver caos, não tem amor. Mas não é assim que funciona. Sabe? Às vezes tudo que a gente quer é um lugar para se sentir visto, em paz, poder ser quem a gente realmente é, sem medo, sem preocupação, só casa, sabe? Não é fácil achar uma pessoa assim não, tá? Então se vocês acharem, segurem, porque não é fácil achar uma pessoa assim, principalmente nos dias de hoje, onde tudo é vazio.
mas de alguma forma, um dia a gente pode achar essa pessoa também. Mas cabe a gente escolher se quer que ela fique ou quer que ela vá embora. Às vezes, por pensar demais, que tá calmo demais, tá tranquilo demais, isso não vai durar, isso não é assim, a gente perde exatamente o que a gente queria, sem perceber. Aqui a gente tem a mãe dela falando, né, que você nunca vai ser amada, você nunca vai ser feliz. E é um ponto que eu quero tocar, porque se você acha que você não pode ser amada, que você não pode ser feliz, você vai viver se escondendo. E se você se viver se escondendo e não encarar a realidade, você provavelmente vai viver a maior parte do tempo no caos. Não só vai encontrar pessoas que te tragam caos, mas também vai ser o seu próprio caos, tá? Por isso que é necessário a gente olhar pra gente mesmo, encarar os nossos medos, encarar as nossas desavenças, a gente com a gente mesmo, porque quando a gente está seguro de que a gente não pede para existir, a gente simplesmente existe. E as pessoas que ficam à nossa volta é porque simplesmente estão ali porque realmente se importam com a gente. Uma frase que eu também quero trazer aqui e que eu achei muito importante foi a frase final do Hiro, quando ele fala que ele aprendeu que ele precisa correr atrás do que ele realmente quer, porque senão tudo que restará será arrependimento. E ali eu entendi e me senti naquela frase. Hoje eu tô aqui porque eu não queria desistir antes de tentar. Eu sabia que não seria fácil, eu sabia que seria difícil, que talvez eu não consiga alcançar um público, sabe? Eu tenho 13 vídeos hoje no canal, com esse é o 14º e alguns não tem visualização nenhuma. O meu vídeo mais visto tem 114 visualizações e 2 curtidas. Mas não é só simplesmente sobre isso. Isso aqui pra mim é sobre mim mesma. Como eu falei, eu virei pra mim e falei, eu não quero desistir antes de tentar. Eu preciso tentar. Porque lá na frente, quando eu olhar pra trás, eu vou olhar sorrindo e falar, eu fiz isso. Eu tentei. Eu realmente fiz acontecer. Se não der certo, tudo bem. Mas pelo menos eu fiz. Pelo menos eu tentei, ao menos uma vez. Sabe? Eu sempre tive muito medo disso aqui. Hesitei durante muito tempo, como eu falei, já falei aqui. Mas dessa vez eu falei, não, eu quero isso, eu vou tentar. E aqui tô eu, tentando. É o que eu tô vivendo agora. Tô tentando fazer o que eu realmente quero, correndo atrás do que eu realmente quero. Eu acho que é muito importante a gente lutar pelo que a gente quer. Seja o quão difícil for. Se a gente não tentar, a gente não vai saber o final. Seja lá um relacionamento, seja lá, né, um trabalho, alguma coisa. Se a gente não tentar, a gente não vai saber no que vai dar, sabe? Eu acho que é isso, né? Foi um drama que tocou um pouco nisso, eu quis trazer um pouco sobre isso. Eu não falei tudo, né? Porque senão eu vou ficar aqui horas e horas falando, né? Mas pensem um pouco sobre isso, tá? Não tenham medo de ser quem vocês são, sabe? Por medo do que as pessoas vão achar ou pensar. Não tenham medo de fazer o que vocês realmente querem fazer, de tentar, porque a gente só sabe no que vai dar se a gente tentar. O máximo que pode acontecer é você receber um não, é você não conseguir fazer aquilo. Mas tudo bem, você vai olhar pra você e falar, nossa, eu tentei. Não deu, mas eu fiz, sabe? E tudo ok. Você vai seguir outra coisa, você vai atrás de outra coisa. Porque nunca é tarde pra tentar de novo. Se você tentou aquilo e não conseguiu, você vai poder tentar outras coisas.
Então, anime-se, tenta viver a sua vida ao máximo, porque nada dura para sempre, tá? Pessoas não duram para sempre. Relacionamentos não duram para sempre. O que dura para sempre são as nossas memórias, né, que a gente constrói ao longo da nossa vida. Eu lembro de muita coisa boa que eu já fiz, que eu já vivi, né? E essas memórias são as memórias que me acompanham, sabe? O que foi ruim, eu tirei o que precisava aprender. O que não me ensinou nada, eu simplesmente deixei. Não é só momentos ruins que ensinam a gente a crescer. Não, os momentos bons também ensinam, tá? Então, cada um tem o seu momento. Eu tô crescendo, eu ainda tô aprendendo, como eu falei, né? Você aí pode já ter aprendido, né? Mas você tem coisas ainda a aprender. Então vai, só vai, sabe? Quer tentar um trabalho novo? Tenta. Quer se declarar para alguém? Vai lá e se declara. Se você receber um não, beleza, tudo bem. A sua vida não vai parar por conta daquele não. Ela vai continuar. Pelo menos você foi sincero com você, com o que você sente, sabe? Não tenha medo de ser quem você é. Porque ser quem você é que vai abrir as portas para muitas coisas na sua vida. Eu não sei se vocês entenderam, mas se vocês entenderam o que eu quis dizer, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam desse dorama, se vocês gostaram. Eu gostei muito, eu tô melancólica hoje, porque vocês sabem que todo final de dorama eu me sinto assim melancólica, então eu tô um pouco triste, mas feliz ao mesmo tempo, né? Curta esse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações, tá? E lembrem-se, pessoinhas, não escondam o brilho de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão, tá? Confiem no vazio, ele não é perda, é espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Mas hoje eu vou terminar esse vídeo de uma forma diferente para fechar esse dorama com chave de ouro, tá bom? Então, arigatou, channe, grazie, arrivederci, thank you, see you later. 고마워, 다음에 또 봐. 안녕.